Querida vovó, ontem tentei fazer o seu vatapá. Infelizmente, deu tudo errado. Gostaria de confirmar a receita. 500 gramas de pão amanhecido. Comprei na véspera. 2 xícaras. Xícara tem acento? De água. É água. 1 cebola grande. 1 colher de gengibre ralado. Amendoim. Castanha de caju. Leite de coco. Coco tem acento? Não, pode ser um perigo acentuar o coco. Não. 1 xícara de azeite de dendê. Dendê. E você? Como é que você faz para saber quando deve ou não acentuar as palavras? Você chuta? Não pode. Você sabe que existem regras para acentuar as palavrinhas? A primeira coisa que a gente deve se lembrar é que a escrita, ela representa a fala. E a tonicidade também precisa ser representada. Espera aí, Ana Clara, que isso? Tonicidade? A sílaba que é pronunciada com mais força em cada palavra, a gente diz que é a sílaba tônica. Então, quando nós vamos estudar a tonicidade das palavras, isso quer dizer que a gente vai estudar as sílabas que são pronunciadas com mais força. Por exemplo, médico, a sílaba mais forte é o mé. Paralelepípedo, a sílaba tônica é o pi. Chulé, a sílaba tônica é o lé. A acentuação gráfica existe para representar o mais próximo possível a fala. Antes da gente aprender as regrinhas de acentuação, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre tonicidade. Vocês já estudaram isso, mas nós vamos recordar. Vamos juntos? Muito bem, então vamos lá. Tonicidade. Todas as palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica, aquela que é pronunciada com mais intensidade que as outras sílabas. Todas as outras sílabas são chamadas de sílabas átonas. Por exemplo, na palavra sapeca, a sílaba tônica é o pé. Vocês perceberam que eu pronunciei o pé com mais forte? Sapeca. Então, o pé é a sílaba tônica. O sa e o ca são as sílabas átonas. As palavras que têm uma sílaba apenas são chamadas de monossílabas. E elas podem ser átonas, ou seja, pronunciadas sem força, ou tônicas, pronunciadas com força. Um monossílabo tônico é uma palavra que tem apenas uma sílaba e essa sílaba é tônica, ou seja, ela é pronunciada com força. Já os monossílabos átonos são falados de forma fraca e elas parecem até uma sílaba da palavrinha ou que vem antes ou que vem depois. Os monossílabos átonos, né, que não têm força, eles não podem ser usados sozinhos numa frase. Por exemplo, o, a, os, as, uns. Não existe, né? A gente falar essa palavrinha sem ela estar dentro de uma frase. O de, em, por, a, o que, o se, são
monossílabos, átonos, né? São pronunciados de forma fraquinha. Não fico preocupado em guardar tudo isso, em decorar tudo isso. Só estou contando para você ir entendendo. Já os monossílabos tônicos, são aqueles que a gente pronuncia com bastante força, eles podem ser usados sozinhos em uma frase, sem estar acompanhando uma outra palavrinha. Por exemplo, pó, mel, fé, má, sou, fui, dois, sem, né? Eu, tu, nós. Nas palavras com duas ou mais sílabas, a sílaba tônica pode ser uma das três últimas sílabas das palavras. Por isso que eu gosto dessa imagem do trenzinho, né? O trenzinho aí está simbolizando as palavras, cada vagão é uma sílaba, né? Se a sílaba tônica, aquela que a gente pronuncia com mais força, for a última, dizemos que a palavra é oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, classificamos essa palavra em paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. Ou seja, a última sílaba é a que é pronunciada com mais força. Por exemplo, cipó, café, eu gosto muito de um exemplo assim, ó, chamar a palavra, faz de conta que ela está lá do outro lado da rua e você vai chamar ela de longe, né? Então, daí a gente pronuncia ela com mais força, ó. Abacaxi, açaí, alguém, ali, aliás, anéis, Anhembi, anzol, aquela que a gente pronuncia com mais força, é a última, então a palavra é oxítona. As palavras paroxítonas, né, são aquelas que a penúltima sílaba é pronunciada com maior intensidade. Então vamos ver alguns exemplos. Açúcar, álbum, alcateia, amável, bônus, caráter, ciúme, córtex, dócil, enjoo, europeia, fêmur. É claro que para a gente saber isso, a gente tem que saber separar as sílabas corretamente, né? Vamos ver agora as palavras proparoxítonas, aquelas em que a antepenúltima sílaba é pronunciada com maior intensidade. Abóbora, aborígene, acadêmico, ácaro, acústica, alcoólatra, álibi, âmbito, anônimo. Não reparem que esses exemplos são todos começados com a letra A, porque eles estavam lá em ordem alfabética e eu copiei os primeiros da lista. O importante é você reparar que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Muito bem. Agora que nós já recordamos, né, o que são sílabas tônicas, vamos ver se a gente faz alguns exercícios para treinar um pouquinho e ver se a gente realmente entendeu. Nesse primeiro exercício, que estará no anexo da atividade, você vai separar as sílabas das palavras e circular a sílaba mais forte de cada uma. Eu já deixei aí 2 exemplos. Abacaxi, lápis. No abacaxi, eu circulei a última sílaba. No lápis, a penúltima sílaba. Você pode dizer, mas professora, por que eu não digo a primeira sílaba do lápis? Porque quando a gente vai contar a sílaba tônica, a gente vai de trás para frente, tá bom? Então, olha, o pis é a última sílaba da palavrinha lápis e o lá é a penúltima. Nesse primeiro exercício, você só tem que separar as sílabas das palavrinhas e circular a sílaba tônica, a mais forte. No segundo exercício, você vai também separar as sílabas das palavras,
também circular a sílaba tônica, mas você tem mais uma coisa para fazer. Você vai classificar quanto à tonicidade. Você vai dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu já fiz um exemplo. Menina, o ni é mais forte, então eu circulei o ni, e daí, como é a penúltima sílaba, eu classifiquei essa palavrinha como paroxítona. Se você quiser, para você não se esquecer, desenhe o trenzinho, escreva oxítona no último vagão, paroxítona no penúltimo e proparoxítona no antepenúltimo. Assim, toda vez que você for classificar, você olha para o seu trenzinho, para não ficar com dúvida. No outro exercício, você vai classificar usando o O para as palavras oxítonas, o P para as palavras paroxítonas e o PP para as palavras proparoxítonas. Magnólias, eu já classifiquei como paroxítona. E assim você vai fazer com as demais palavrinhas, ok? Amanhã nós já vamos estudar as palavras, a acentuação das palavras. Para isso, você tem que estar craque na classificação quanto à tonicidade. Até mais. Beijo.